vamos adorar a glória do Senhor. Vai invadir este lugar. Aqui entrou uma luz e tudo resplandecer. E da glória Jesus e receba a unção de Deus. Muita glória. Aqui entrou uma e o Senhor vai usar, o Senhor vai reparar, os olhos já estão. Deus começou meu cantar, ouço o barulho de glória a Deus, tem voz neste lugar. Deus quer usar você, mãe que és contigo, levanta-te e põe de pé. O Senhor fala contigo, o meu meio a salvar, faz o fácil com valor, para ele ser o santo no serviço do Senhor. Tem muita glória. É tudo que eu preciso, mas já está acabando. O louco de Deus tem dado meu olhar. E o Senhor quer usar. Eu quero trabalhando, nós não vamos derrotar. Mas tem muita glória. É tudo que eu preciso, mas já está acabando. E o Senhor quer usar, o Senhor está trabalhando, os nossos vão se derrotar. O Senhor está trabalhando, os nossos vão se derrotar. Adore Ele, exalta Ele, glorifica Ele nessa noite. Amém. Querido, ainda de pé, quero convidar o evangelista irmão Sandro, auxiliar irmão Eduardo, vem cá, vai orar pelo servo do Senhor, e logo após a oração, o servo do Senhor vai estar pregando, deixando Deus usar a vossa vida, em nome de Jesus, deixa Deus usar a tua vida. Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Deus, apresentando a vida do servo do Senhor, nosso Pai. Pai, uma vez mais eu entro em tua presença em nome do Senhor Jesus, para te apresentar a vida do teu filho, meu Pai, que nesse momento se disponibiliza, Pai, se emociona na tua presença, que vai inspirado pela tua presença, inspirado pelo teu Espírito Santo, que vem como um canal de bênção, Pai, para falar tudo aquilo que o Senhor tem posto no coração dele. Pai, nesse momento, meu Pai, uma vida do teu filho, que não seja as palavras dele, meu Pai, mas que seja a palavra do Espírito Santo para a tua igreja nessa noite. Ao abrir a boca do teu filho, Pai, enche, meu Pai, de autoridade, enche, meu Pai, de unção. Fala aquilo, meu Pai, que nós muitas das vezes não queremos ouvir, mas que seja para nos edificar, que seja, meu Pai, para nos admoestar, que seja, meu Pai, para nos redarguir, que seja, meu Pai, para nos avivar. É o que nós te clamamos nessa noite, meu Pai. Move os céus, porque nós queremos te ouvir. Amém.
Graças a Deus. Desejo cumprimentar a igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de imensa alegria nós estar na presença do Senhor nessa noite para contribuir com a obra do Senhor. Quero cumprimentar nossos irmãos da live. Deus seja louvado pela tua vida. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Abra a tua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13 e versículo de número 24 da palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo 24, a seguir a palavra do Senhor. A epígrafe da minha Bíblia diz: a parábola do trigo e do joio. Aleluia. Quando o círculo da oração louvou nessa noite, Deus confirmou a mensagem. Aleluia. Falando sobre o jardineiro. E nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Aproveitar esse tempo para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quem tomando assento nessa noite, glorificando e exaltando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, é porque Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece os nossos passos e Ele sabe o amanhã. Cada um de nós que aqui estamos são as boas sementes do Senhor, que o Senhor plantou no seu jardim para que nós venhamos dar o fruto que Ele determinou pelo seu próprio poder. João, quando escreve o Evangelho, diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu e nos nomeou para que nós fôssemos fruto, a fim do nosso fruto permanecer a glorificar o Senhor nosso Deus. Por isso nós estamos aqui, irmãos, nessa noite, para contribuir com a obra do Senhor. A palavra lá do Senhor Jesus Cristo, aqui no capítulo de número 26, 25, eu me detenho aqui. Mas dormindo os homens, veio no seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou. Nós que somos cristãos, irmãos, que já ouvimos a palavra do Senhor e a recebemos e tivemos um encontro com Cristo, e com o passar dos anos, eu só tenho 18 anos de caminhada, a gente vê que as coisas vão acontecendo e a gente vai se cansando, se enfatizando das coisas, tanto na área espiritual como na área, aleluia, carnal, na área material. A gente vai vendo que as coisas vão se tornando uma rotina. Por isso que Paulo, quando ele escreve às igrejas, nas suas cartas, ele diz que Cristo, nós devemos viver em novidade de vida, que Deus, Ele nunca, aleluia, vai nos enjoar ou nos cansar. Ele sempre terá um propósito novo para o nosso coração. Deus, Ele não se limita em nada, irmão. Quando Ele nos chamou, Ele nos deu um horizonte a prosseguir, há um norte a seguir, que não tem fim mais. Tudo que nós viemos fazer ao Senhor não vai ter fim. É eterno, continuará. Quando cessar aqui essa obra, continuará a adoração nos céus. Por isso nós estamos aqui.
agora Jesus ele vem trazer um alerta aos seus discípulos a respeito desta grande obra, que é a obra do Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo iniciou. E a preocupação que o Senhor tinha quando os homens fossem passando o tempo, vinha se sentir cansado, dormir, enfatigado da obra do Senhor na terra. A palavra do Senhor diz, quando Jesus vai ao Getsêmanes orar, Ele pede aos seus discípulos que se ficassem um pouquinho antes, e Ele se retirasse a orar, e os seus discípulos cansados começaram a dormir. E Jesus 3 vezes disse, e as 3 vezes pegou eles dormindo. E Ele disse aos seus discípulos, não suporto orar, vigiar 1 hora só, aleluia, prometendo a eles uma eternidade, uma coisa que não tem fim. A gente sabe que eles estavam cansados, eles estavam fatigados, já tinham caminhado muitos dias com o Senhor. 3 anos pregando o Evangelho, indo de ponta a ponta de Jerusalém, falando que o Senhor Jesus Cristo salva, liberta, e as multidões o seguiam, e naquela multidão tinha opressão maligna, tinha não só o cansaço físico, mas, aleluia, o psicológico também se esgotava, e com o tempo isso ia pesando, lembrando que os discípulos ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, que é aquele que nos renova, que nos fortalece. E nós temos a oportunidade nessa noite, irmão, de experimentar desse renovo, de experimentar dessa experiência com Deus. Se você está cansado, se você está fatigado de alguma coisa na obra do Senhor, continue, porque Deus ele tem renovação para a tua vida. Aleluia. Mas o interessante aqui é que esse pai de família que o Senhor Jesus Cristo menciona, ele tinha um campo muito grande, e a semente que ele semeou era uma boa semente. Mas acontecendo que, dormindo ele, veio o inimigo daquele pai de família e semeou a erva que não era boa, a erva que prejudicava a lavoura, mas que estava ali na lavoura, que não podia ser colhida até o dia da ceifa. O Senhor Jesus Cristo, mais à frente, Ele vai dar, aleluia, a tradução, aleluia, a revelação dessa parábola. Você vai entender que Jesus estava falando no Espírito Santo sobre o seu reino. Porque, aleluia, Mateus inicia essa parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante. Jesus estava semelhando, porque era notório que o Evangelho de Jesus fazia semelhança das coisas terrenas, para que o homem entendesse que a obra do Senhor não é diferente, aleluia, daquilo que nós, aleluia, vivenciamos a cada dia, irmão. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um Evangelho simples. As boas novas da salvação é simples de se entender. Mateus capítulo 11, versículo 25, quando os discípulos vieram daquela grande comissão, aleluia, que vinham curando, expulsando demônio, aleluia, fazendo a obra do Senhor que Jesus confiou. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque tu ocultaste aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos, abriu o reino para os pequeninos. E tem pessoas se achando não tão importante na obra do Senhor. A tua oração é importante, o que você faz na obra do Senhor é importante. O importante, irmão, aleluia, é não, aleluia, desanimar na caminhada, é continuar no propósito que Deus te confiou. Se Deus te chamou para algo nessa obra, continue nesse propósito, e Deus vai te esclarecendo cada passo que tu dá, porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O interessante aqui é que os discípulos, os servos, queriam colher o trigo e arrancar o joio no meio do trigo, e o Senhor logo já disse: não podeis arrancar, porque certamente se puxar o joio, vai vir o pé de trigo, vai estragar da mesma forma a plantação que ali estava. Olha como é interessante, irmão, nós observar a obra do Senhor. A obra do Senhor, irmão, a cada dia ela se torna mais maravilhosa. A obra do Senhor, porém que ela seja árdua, ela se torna mais maravilhosa. Quanto mais obstáculo tem, quanto mais perseguição tem, quanto mais dificuldade tem, mais preciosa ela se torna, mais gloriosa ela se torna.
Porque assim o Senhor vai confirmando o seu propósito em cada vida, em cada coração. Quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, e entendemos que em meio a essa palavra, irmão, nós achamos guarida para todas as situações da nossa vida, você vai ver que o Senhor tem trabalhado em nossa vida cada momento do dia a dia. Desde quando nós vamos dormir, acordamos, o Senhor vem trabalhando, vem nos possibilitando estar de pé, fazendo aquilo que Ele nos confiou de uma maneira soberana, poderosa. Mas há muitas pessoas dormindo nesse tempo. Há muitas pessoas que se deixaram adormecer nesse tempo. Pessoas que não estão vigilantes. Pessoas que acham que o Senhor já não vai mais voltar. Isso eu estou dizendo de crente, cristão. Pessoas duvidando da promessa. E no tempo dos apóstolos era assim também. Pedro diz que ainda que alguns a tenham por tardia, o Senhor não tardou na sua promessa. Um dia como 1000 anos e 1000 anos para o Senhor. Não tem diferença. O perigo está, irmão, quando nós desacreditamos daquilo que nós vivemos. Se nós não acreditar naquilo que pregamos, para que viver na presença de Deus? Nós temos que acreditar e testificar que esta palavra que nós anunciamos é verdadeira. E que aquele que subiu é o mesmo que vai descer, não é outro. É o mesmo que aparecerá nos ares a chamar a sua igreja para o grande e glorioso dia do Senhor. Há um perigo hoje no meio das igrejas. Há um grande perigo. Que perigo é esse, irmão santo? A apostasia. Paulo falou que nos últimos dias apostatariam alguns da fé. Isso é um perigo. Ah não, Deus se esqueceu de mim. A promessa não vai se cumprir. Vai sim, irmão. Quanto mais passa o dia, mais perto está da promessa se cumprir na tua vida. O Senhor não se esqueceu de ti. O Senhor não se esqueceu da tua casa, nem da sua família. Viu-se os seus caminhos no deserto, irmão. Deus sabe como trabalhar, como agir na nossa vida. Nem sempre Deus vai operar na minha vida como é, aleluia, da maneira que eu quero, que eu acho prazer naquilo. Vai ser do jeito dele, da maneira dele, para que o nome dele seja glorificado. Eu entendo pela palavra do Senhor que quanto mais se aproxima aquele dia, mais difícil seria para os cristãos. Mais difícil seria para a igreja. Porque a palavra do Senhor diz que os últimos dias seriam difíceis. E é difícil, irmão. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não está tão distante de nós alcançar. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus. Eu entendo na palavra do Senhor que alguns irmãos que estão na obra do Senhor e se deixaram abater por que sofreram, pelas marcas dessa grande batalha que vivemos, acho que Deus se esqueceu deles. E não, Deus não se esqueceu de ninguém. O Senhor Jesus Cristo não deixou ninguém para trás, irmão. De todos aqueles que Deus deu para Ele, Ele está carregando, Ele está cuidando, Ele está velando pela sua alma, pela sua vida. Só que o interessante é que essa obra, ela deveria ser feita, e ela deve ser feita com todo amor e zelo na presença do Senhor. Como se fosse o último dia que nós estaríamos no culto, como se fosse o último dia que nós iríamos evangelizar, como se fosse o último dia que nós íamos pregar, e se fosse o último dia que nós íamos dobrar o joelho para orar, a mesma fé, com a mesma intenção e disposição que nós tivemos no primeiro dia. Eu lembro quando eu me converti, irmão, não tinha hora para orar. Era no banheiro da empresa, antes de começar no trabalho, depois quando acabava o trabalho, era em casa, antes de almoçar. E a gente vai ensinando as pessoas e acaba a gente mesmo esquecendo. Por isso que a Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a gente quer ensinar tantas as pessoas, e até a nossa família, e acaba se esquecendo. Nós ensinamos nossos filhos a orar pela comida, e tem dia que a gente fica correndo, antes de orar já vai comer, eles mesmo repreendem a gente. Pai, vamos orar. Eles aprenderam, nós temos que ser esse testemunho. E quando a igreja também assim anda, irmão, na presença do Senhor, é maravilhoso. Ei, glória a Deus, aleluia. Você não recarrega as suas forças em casa. Você não recarrega as suas forças sozinho, irmão.
Não pensa que tu vais vencer sozinho, porque tu não vai. Tu vai vencer aqui, irmão, orando, jejuando com os irmãos, consagrando a tua vida, buscando em oração, colocando diante do Senhor na igreja, dizendo: Senhor, me ajude. Eu estou aqui na tua casa para que a tua obra seja concluída na minha vida. Ninguém vai vencer sozinho. Ninguém conseguiu sozinho, irmão. Todo mundo precisou de alguém para, aleluia, chegar a algum lugar. Eu tinha um pastor que ele dizia: Sandro, na vida é necessário ter 4 pessoas, 4 amigos pelo menos. E nós perguntávamos: por quê, pastor Edson? E quando tu morrer tem que ter 4 pessoas para carregar o teu caixão. Nem morrendo tu vai sozinho. Se tu morrer, tu vai precisar de ajuda. Então é isso que nós devemos se preocupar, irmão. Quando eu penso que eu sou alguma coisa, nada sou ainda. O que acontece com a igreja nos dias de hoje? É que nós começamos bem. A gente nasceu na graça do Senhor Jesus Cristo. Assim como quando criança minha mãe nos alimentava com polenta, pirão e galinha. E era essa a nossa refeição. Polenta, pirão, aleluia, e galinha. E nós fomos crescendo, trabalhando. Aí eu fui comer x-salada com 18 anos, meu irmão. No nosso tempo não tinha essas coisas. No nosso tempo, quem é dos anos 80, 90, que nem eu sou, não tinha essas facilidades de iogurte, essas coisinhas que tem hoje em dia. Mas os homens eram fortes, mulheres fortes. Homens que trabalhavam pesado, duro, na roça. Homens que não teriam trabalho nenhum. Hoje, com esses alimentos artificiais, industrializados, você vai ver que há muitas pessoas doentes. Muitas pessoas que estão enormes, grandes, mas não tem força para nada. Por quê, irmão? Se alimentaram daquilo que não sustenta, na verdade. Assim como eu. Assim como o irmão Santo. Que quando pode come uma pizza, um lanche. Assim é a igreja. Nós rejeitamos muitas das vezes a palavra do Senhor. E nos agradamos, fomos se agradando de movimentos. Os anos 2000, irmão, foi terrível para a igreja. E o resultado está aí. Os anos 2000, para muitas denominações, foi terrível. Esses movimentos pentecostais que tiveram aí, aleluia, que vieram para enricar muitas pessoas que nem já moram mais no Brasil, ganharam muito dinheiro no Brasil e foram embora. Viraram as costas para a própria nação, estão vivendo nos Estados Unidos, na Europa, e não vêm mais para o Brasil nem para dizer um olá. Mas estão ricos, podres de ricos. Enricaram em cima do Evangelho, acharam um caminho de prosperidade. E onde estão hoje? Onde estão aqueles que falavam que pregavam em vagões, nos PAs? Onde estão aqueles que falavam que iam pelas ruas, pelas praças, anunciando o Evangelho? Onde estão? Porque o resultado da pregação do Evangelho genuíno gera vida, transformação. Multidões se rendem aos pés do Senhor. E o resultado que nós colhemos agora desse fruto lá de trás, irmão, são muitas pessoas viciadas em crack, cocaína. Muitas pessoas dentro de presídio, filho de crente. Hoje você vai, aleluia, num presídio fazer visita evangelística, é desviado, é filho de crente. A maioria da Assembleia de Deus é morto. Vê só. E onde está aqueles que diziam: não, nós vamos até o fim contigo. Eu dou meu ombro, eu vou contigo até o fim. E esse é o propósito da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ir até o fim com nossos irmãos. Não virar as costas. Fazendo a obra de Deus, crescendo no ministério, mas olhando para aqueles que estão à nossa volta também. Porque esse é o reino dos céus, irmão. Jesus está falando para nós não dormir nesse tempo. Glória a Deus, aleluia. Jesus está falando para nós estar apercebidos aos acontecimentos, irmão. Deixar um pouquinho a mídia de lado e se apegar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar de ter, aleluia, status no celular e ter revelação no joelho. Buscar na oração.
Hoje está difícil, irmão. Meu celular, para falar a verdade, é um J1, Samsung J1, tudo quebrado. Tem WhatsApp, tem Facebook, tem. Aleluia. Mas se a gente não vigia, vem um monte de coisa ali para atrapalhar a comunhão. Aquilo que nós temos, aleluia, com Deus. E se eu quero ter comunhão com o Espírito Santo, eu preciso renunciar a essas coisas. E o resultado dessas coisas é enfermidade. É doença no nosso corpo. Nós fizemos uma visita evangelística com culto no lar há uns 2 meses atrás. Eu fui na casa de um pastor de 94 anos. E o irmão dele tem 87 anos. Estava um sobrinho dele de 60 e poucos anos. O mais velho que foi conosco lá, que era o nosso dirigente na época, tinha 45 anos, no máximo. Quando nós falamos o versículo, capítulo, livro da Bíblia, irmão, pasme. Aqueles senhores não botaram óculos. Mas todos aqueles jovens que estavam ali, estavam de óculos. Por que isso? Um pastor de 94 anos, lendo a Bíblia, cantando dentro da harpa sem precisar. Mas na casa dele não tinha nada dessa luxúria que nós vemos agora. Essas vaidades, irmão. Minha casa é bem simplinha, irmão, bem simplinha. Eu gosto de viver assim. Gosto de receber as pessoas, gosto de você ir lá, não se escandalize, irmão, você não mora bem simples, sempre foi assim. Gosto de receber as pessoas, não tem muito aquele luxo, não. Se eu pudesse melhorar, melhorava. Mas o meu coração está na obra de Deus. Tudo que eu tenho é para a obra de Deus, irmão. Tudo que eu faço é para glorificar o nome de Deus. Porque foi Ele que me tirou do tráfico, da cocaína. Eu sou grato ao Senhor por essas coisas. Por isso que eu não me apego a nada nessa terra. Eu já falei para os irmãos que eu estou enojado dessa terra. Um dia eu estava na Quinta dos Açores pregando, eu falei para os irmãos lá se escandalizaram. Eu queria ter partido no Senhor quando eu me converti. Quando eu recebi o Senhor Jesus Cristo. Que agora é mais difícil. Agora o mundo está muito light aí, irmão. Está muito explícita as coisas para nós que somos obreiros, para as irmãs. Há uma imoralidade espiritual grande na terra. E no litoral piora. Quando a gente fala de roupa e veste, a gente não está falando disso, irmão. Está falando da sedução, da malícia, da explicidade, da nudez. Deus e glória, aleluia. A gente não condena a roupa, a gente diz que não, a gente condena essas coisas pela palavra do Senhor. É essas coisas, aleluia, esses frutos que atrapalham o crescimento da obra do Senhor. E não é os irmãos que vão atrapalhar, é o obreiro que se apega a essas coisas. Que a chuva ela cai de cima para baixo. Se eu vinha do trabalho, irmão, ali na BR, uma trovada grande, ali no túnel do PA, mais 6 mulheres semi-nuas tomando banho naquela cascata, na BR, semi-nua. Como nós vamos andar obreiros hoje de olhos fechados? Não tem como, está tudo explícito. É debaixo de oração, na graça, dizendo: Senhor, eu não tenho na tua palavra, eu não tenho revestido, santo, purificado, para que esse mundo não me condene com ele. É isso, irmão, que nós falamos, queremos pregar. Os irmãos têm vida eterna, saúde. E agora que se aproxima o dia do Senhor, é mais difícil, irmão. É mais difícil nós se manter firmes no Senhor. A palavra de Deus diz em Mateus 25, e a palavra do Senhor vai dizer que eram 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. A Bíblia vai dizer que as 5 prudentes tomaram para si o óleo na sua lamparina e não foram esperar o esposo. Interessante que Mateus começa dizendo da mesma forma que ele escreve o capítulo 15 aqui. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, que pegando as suas lamparinas, as 5 prudentes tomaram óleo para si, as 5 loucas não. E o versículo 5 do capítulo 25 diz que, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram todas. Ele tardou, irmão. Tinha uma programação ali. Obrigado, Senhor. Eles sabiam pela tradição
A hora que ia acontecer tudo, que o esposo ia passar pela rua, a comitiva ia passar, elas estavam na expectativa que nem ia escurecer. Mas ele tardou, diz a palavra do Senhor. Mas era uma certeza que as prudentes tinham, que eles iam passar. Que a comitiva ia chegar, que o esposo ia passar. E a igreja tem que ter essa fé, essa esperança que Jesus vai voltar. Ainda que nós temos ele por tardio, ele está voltando. Ele nos explicou e deixou claro na sua palavra: o dia, a hora eu não sei, mas eu vou voltar. E as prudentes ali então tomaram para si as suas lamparinas cheias de azeite. E quando se ouviu o clamor à meia-noite, tardou o noivo, o esposo. À meia-noite se ouviu o clamor: aí meu esposo. Despertaram todas. Mas as loucas não tinham azeite. As prudentes tinham. Acenderam a lamparina, foram na comitiva e a porta se abriu para elas entraram e participaram da boda. As loucas não, ficaram de fora. É isso que está acontecendo, irmão. Não durmamos, diz Paulo, como alguns, é costume de alguns. Efésios 5,14 diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não tem mais como ficar, irmão, desapercebido das coisas de Deus. Porque Deus está voltando, Jesus Cristo está voltando. E uma certeza que eu tenho é que Ele foi crucificado pelo meu pecado, ressuscitou ao terceiro dia. E a esperança viva e eficaz que eu tenho é que Ele vai voltar, irmão. Nós vivemos uma vida de batalha, de peleja, mas com a certeza que vamos ser vitoriosos. E que Jesus já está garantindo a minha e a tua vitória. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, para que podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Olha só que interessante, irmão. Sobre tudo aquilo que ele já tinha oferecido, a armadura de Deus. Tomar o escudo da fé, irmão. A fé é a esperança. Aleluia. É a certeza das coisas que se espera, irmão. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a certeza daquela que não se vê, mas você tem certeza que vai acontecer. Aleluia. Para pagar. João diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. E de Deus é conhecido. E aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar, irmão. Mas o maligno sabe que ele perdeu, que você tenha conquistado, e fica lançando setas, dados inflamados para te atingir. Aleluia, se você não tiver sobre a armadura de Deus, e aleluia, atacar a tua alma, a tua casa, a tua família. E se nós não vigiarmos, aleluia, ele acha uma brecha e acontece algo que nós não esperamos dentro da nossa casa. Quando uma pessoa, apareceu um leão, apareceu um elefante, o que eles fazem? Eles não podem botar a mão sobre aquele animal, porque é um animal feroz. Eles chamam uma pessoa especializada, o bombeiro. Eles vão com uma arma e um dado e lançam sobre aquele animal feroz. E atingindo aquele animal, rapidamente adormece. Olha só. Aí manipula, faz o que quer daquele animal. Eles tiram sangue, eles cortam um pedaço. Assim é o crente, irmão. Se não tiver revestido a armadura de Deus, esse dado vem e atinge. O irmão A não presta, o pastor não presta, a irmã não presta, a missionária não presta. Eu começo a dizer que o irmão tá isso, tá aquilo, e eu estou estragado e não estou vendo. É culto de Santa Ceia. Aleluia! Aleluia, culto de Santa Ceia, eu quero estar bem na frente de Deus. Aí ele atingiu a tua alma, o diabo. Aí ele faz o que quer da tua vida, ele entrou na tua mente, no teu entendimento. Aí você vem algo na tua cabeça, você não tem mais autocontrole. Você fala tudo que vem na tua cabeça. Toda palavra ansiosa, você não tem mais o autocontrole, você lança, você fala. E daí para retirar, voltar atrás é difícil, irmão.
Aí já foi fraco para falar, é muito mais fraco para se redimir e pedir perdão. Ô, perdão, me perdoa. Ah, o irmão Sandro é Sandra, não. Ixi, lá em casa, eu sou enjoado. Essa minha esposa, ela já tem o céu garantido. Para me aguentar tem que ter o céu garantido. 13 anos, eu enjoado do jeito que sou. E ela me aguentar. Ah, tudo mar de rosa não é não. A gente discute, a gente briga. É, irmão, eu seria um hipócrita e dizer assim, não, a gente não briga, não discute lá, mar de rosa lá em casa. Mentira. A gente briga muito, discute muito. Mas a gente sabe o caminho que nós estamos trilhando. A gente tem nossos filhos aos pés do Senhor para conduzir eles à salvação eterna, à vida eterna. Por isso o Senhor está te oferecendo esse Glória a Deus, aleluia. Por isso Jesus te trouxe aqui nessa noite. Você não é joia, irmão. Você é preciosa semente do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz que esse lavrador é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho do homem. O campo aqui é o mundo. A boa semente somos nós. A má semente é o joio. O inimigo que lançou a má semente é o diabo. Aleluia. Ninguém pode arrancar. Jesus disse a ceifa, ninguém pode arrancar antes da hora. Aleluia, o dia da seara vem, aleluia, e que será ceifado, aleluia, o trigo e o joio, e os anjos do Senhor colherão os fiéis da terra. Aleluia, nós estamos aqui nessa noite para te dizer, aleluia, que Jesus tem um propósito na tua vida, que Jesus escolheu a tua casa para a salvação, para dizer que você não é deste mundo, e que você vence esse mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, somos santos? Não, procuramos a cada dia nos santificar na presença de Deus. Somos perfeitos? Não, estamos vivendo uma vida em novidade no Senhor Jesus Cristo, buscando a experiência e se balizar na palavra de Deus sobre aquele que tem a estrutura perfeita, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha fé, irmão. Não desanime agora. Está mais perto agora, irmão. Tenha fé. Te abrace com o Senhor. Tu tens o ministério a zelar, irmão. Os manjares desse mundo. Aleluia. Eu vou falar para ti o que meu saudoso pastor, meu pai na fé, falou para mim um dia. Saudoso pastor Marcos. Minha sogra ficou viúva ali no Canudo. Separou, na verdade, ela já era viúva. E ela e minha esposa ficaram sozinhas. Hoje é uma igreja lá. E eu fui falar com ele, pastor, eu não era casado ainda com a Dani, era noivo. Eu vou morar com a Dani porque, com a mãe dela, porque elas estão sozinhas lá, precisa de alguém lá na casa. De noite é ruim ali. Ele olhou para mim e disse, Sandro, não, tu não tem a minha bênção. Porque tu tens um ministério zelar. Se tu me obedecer nessa palavra e for fiel ao teu Deus nesse ministério, nenhum mal acontecerá a elas e nem a casa delas. Deus guardará elas, mas se tu for rebelde, colherás um fruto amargo. Eu fui para minha casa, a princípio aquilo pareceu pesado, mas eu fui para minha casa leve, irmão, tranquilo. E quando eu cheguei em casa, eu fui orar e Deus confirmou pela palavra, aquela mensagem que o pastor me deu. E elas ficaram ali algum tempo sozinhas, nenhum mal aconteceu com elas. Eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo. Então, irmão, nós temos que viver desta forma. Porque Jesus, ele trabalha nesse propósito. Na persistência, na fé, na esperança. Não durma como os demais. Permaneça no propósito. Minha esposa estava no Provés, levei ela hoje para comprar algumas coisas no Provés. E minha filha passou ali no Trinque, eu acho que é o Trinque, né? O suco. E tinha uma promoção e minha filha insistiu com ela, compra mãe, compra porque tu vai concorrer a um fogão. E a minha esposa relutou com ela, mas a minha filha Priscila que cantou aqui, ela tem muita fé. Ela tem muita fé. E ela cobra as coisas de Deus quando a gente não faz as coisas como a gente ensina, ela cobra. E ela falou para a mãe, compra mãe, a mãe dela relutando, a Dani relutando. Na insistência, na perseverança dela, a Dani comprou. Chegou no carro, foi raspar. Você acaba de ganhar um fogão. A fé. Aí ela falou ainda, pela tua fé, filha, a mãe vai comprar. Comprou um fogão.
na persistência daquela criança. Aleluia, com a mãe dela, com a minha esposa. Deus abençoou, irmão. Então a gente às vezes acha, o evangelista não pode ouvir uma mensagem de uma criança daquela. Claro que pode. Se Deus quer usar, Deus pode usar. Quem não... Deus é Deus, a obra dele se coloca de pé nessa noite. Eu quero passar ao nosso pastor presidente, pastor Adriano, para ele dar continuidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É, que fé, irmão. Glórias a Deus. Quando uma criança olhar para você, compra.